Então, a nossa palestra de hoje será Contribuição do Espiritismo para o Progresso da Humanidade e será proferida pela Marli Jordan, que é trabalhadora do Núcleo Espírita Irmão Maurício, o NEI, lá em Maruípe, né? Vocês que sabem se precisa ou não. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha esse tempinho de estudo aqui agora de uma forma bastante reflexiva e agradável para todos nós. Contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade. Parece presunção isso, né? Dizer que o Espiritismo vai contribuir, mas contribui. Mas o que isso tem a ver? Então vamos lá. Nós sabemos que pela nossa condição de imortalidade de seres que somos, já vivenciando diversas experiências carnais, diversas experiências neste plano terreno e no plano espiritual, nós já vivemos diversas experiências com diversos outros amigos e outros não tão amigos. Nessa nossa jornada, nós precisamos fazer duas situações: progresso moral, progresso intelectual. Nunca a humanidade esteve tão avançada num progresso intelectual como está nesse momento. Mas será que o progresso moral vem junto? Esse é o nosso desafio da nossa reflexão de hoje. E eu quero iniciar a reflexão trazendo para vocês um estudo do livro da Esperança de Emmanuel, onde no capítulo 4 o título é Perante o Mundo. Nesse livro, que aliás eu recomendo a leitura, e quem quiser aprofundar o estudo depois sobre esse tema do Contribuição do Espiritismo para o Progresso da Humanidade, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e no Livro dos Espíritos. Ou seja, em todas as obras básicas da nossa doutrina. Fora isso, quase todos os livros de Emmanuel. Consolador, Roteiro, Pensamento de Emmanuel, tem sempre uma página para nos orientar. Neste livro, especificamente, Livro da Esperança, Emmanuel, a reflexão é a seguinte. Ele sempre inicia com um versículo da Bíblia e depois com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir daí ele faz a reflexão. O versículo que ele traz é assim: não se turbe o vosso coração. E aí ele começa a reflexão. Nós reclamamos que o mundo não nos entende, não nos compreende. O que é o mundo? O mundo é a universidade bendita que Deus nos colocou para aprendermos a caminharmos, para aprendermos a conviver com aqueles com os quais precisamos. Ora, se o mundo não está bom, tem algo errado com a gente. Quando a gente nasce, somos acolhidos pelos nossos pais, que fazem um compromisso de nos receber para mais uma experiência conjunta. Independente se o meu pai ou minha mãe me criou com amor, ele nos faz uma provocação. E tu, que fizeste desse berço que te acolheu? Que espécie de filho foi você? Que amou, que foi grato ou foi tirano? Cresceste mais um pouco, alcançaste a meninice, começou a ir para a escola, começou a conviver com outras crianças. Como se comportava na escola? Com respeito e admiração e gratidão aos professores e diretores da escola?
ou destruindo o patrimônio, causando problemas em sala de aula? Que espécie de aluno foi você? Na juventude, como a maioria de nós, quer fazer uma escola técnica ou quer fazer uma faculdade. Entra para uma universidade, é acolhido pelos colegas. Como você vivenciou esse período ali dentro? Estudou de verdade? Comprometido com a profissão que escolheste? Se preparando para desempenhar com bastante competência? Ou procurou sempre usar dos meios mais escusos para conseguir o que você queria? Que tipo de aluno foi você? Vem um sonho que todos nós queremos, ou quase todos nós. Ter um lar e ter filhos. E aí você encontra uma esposa, um marido. Que tipo de relacionamento você está vivendo no seu lar? Com respeito? Com diálogo? Com amor? E aí chega o filho. O que será que esse filho vai dar para você? Vejam como é um ciclo. Serei eu tão bom pai quanto foram os meus pais? Ou busquei aprender com os erros dos meus pais, caso tenham errado, para ser um pai melhor? Conseguirei ser indulgente, manter o respeito nos momentos mais difíceis? Mas o que isso tudo tem a ver com a nossa fala de hoje? Eu estou mostrando que em todos os lugares, por onde estivermos, nós vamos conviver com diversas pessoas. Não por acaso. Todos, no meu lar, no meu trabalho, na minha escola, são fatalmente irmãos que eu já terei convivido em outros momentos. Alguns novos. Nesse percurso todo, a gente fez um desenvolvimento intelectual. E eu pulei ainda a escala do trabalho. Que Emmanuel é muito taxativo nisso. Quando você entra numa empresa, seu primeiro emprego, você vai todo satisfeito. Tem sempre alguém para ser o seu mentor dentro do seu trabalho. Aquele que vai te acolher, que vai te orientar, te ensinar sobre a empresa, sobre o trabalho. Como você se comportou com relação a esse colega? Com arrogância? Já pensando em como dar uma rasteira para ocupar o espaço daquele colega? Ou soube ser grato a quem lhe estendeu a mão? Então vejamos, se o progresso se dá pelo intelectual e pela parte moral, em todos esses percursos que eu fiz para desenvolver a minha intelectualidade, como eu desenvolvi? De que forma? Terei eu colocado em prática o que a doutrina nos ensina? Terei eu sido um cristão? Se formos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, nós vamos encontrar a descrição do homem de bem. E eu não vou ler tudo porque isso é uma tarefa nossa de cada dia. Mas eu quero chamar a atenção para um item que diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
Eu, enquanto cidadã, eu vivo isso? A lei de justiça, de amor e de caridade? Nesse item do homem de bem, que dá aí umas 2,5 páginas ou mais só desse livro Evangelho, e ele vai descrevendo um resumo ainda do que nós precisamos fazer para sermos homens de bem. E ele diz muito sabiamente que o homem de bem não se envaidece da sua riqueza. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que ele é apenas um depósito. E faz mais um alerta. Se eu estou na condição de superior no ambiente de trabalho, como eu me comporto? Com arrogância e prepotência, humilhando as pessoas? Ou eu tento levantar o moral daqueles com quem eu trabalho? Se eu estou na condição de subordinado, eu procuro respeitar e fazer com honestidade e ética? Ou eu não me comprometo com as minhas atribuições? Sempre que posso, eu tento levar vantagem. Mais à frente desse mesmo capítulo, Kardec traz para nós o item Os Bons Espíritas. E ele está falando diretamente para nós. Que ele diz o seguinte: o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados propostos para o homem de bem. Entretanto, homem de bem e cristão são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Se somos espíritos que vivencia várias experiências, se o Espiritismo nos diz que nós somos seres que vivenciam a reencarnação, que nós temos a comunicabilidade com os espíritos, que nós, através dessa oportunidade de uma nova existência, nós podemos nos avaliar. Nós podemos nos programar, nos planejar para sermos melhores. Se nada se acaba, com a morte do corpo físico, então as minhas mazelas, as minhas imperfeições não se acabaram. Então eu voltarei num outro momento, convivendo, aí vamos à análise de Emmanuel, com aquele pai, com o filho que virá depois, com aquela professora, com aqueles colegas que me receberam no trabalho, aquele chefe, às vezes, por vezes prepotente, outras vezes agradável, com aquela futura esposa, com aquele futuro marido. Isso já é um caso à parte, porque nem sempre a gente se relaciona com quem está programado. A gente fura muito planejamento nessa questão de relacionamento. Porque a carne toma a frente do nosso planejamento muitas vezes. E assim sendo, se eu preciso passar por diversas experiências, ao longo das minhas experiências, eu desenvolvo o intelectual, e lá no Livro dos Espíritos diz que através do intelectual eu vou desenvolver o meu moral, o meu progresso moral. Ora, parece estranho se considerarmos que vários povos bastante desenvolvidos intelectualmente e financeiramente têm costumes que nós repulsamos. Porque são elevados intelectualmente, tecnologicamente, financeiramente, mas no moral
ainda não alcançaram esse desenvolvimento. Então, a contribuição que o Espiritismo traz para nós é essa reflexão de que eu preciso desenvolver essa convivência com o outro em cada oportunidade que surge. Porque que me basta acreditar em espírito. Se eu não ouço o que eles me dizem, se eu não ponho em prática o que eles ditam para mim, de que me basta acreditar nos fenômenos. E essa fase já passou. A fase da curiosidade, a fase da filosofia e da busca ainda vivemos. Mas dizem os nossos benfeitores que não está longe o dia de vivermos melhores a questão moral. Como que eu busco esse aprendizado? E eu quero trazer para vocês, do Livro dos Médiuns, na segunda parte, que tem dissertações espíritas, é o capítulo 31. É muito interessante essa parte, mas eu quero trazer um trecho de São Benedito. Ele diz assim: vossa doutrina é bela e santa. A primeira estaca está plantada e solidamente plantada. Agora não tendes mais do que caminhar. A senda que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz é aquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos terá feito, mais lhe será contado. O que será que está na minha conta, no meu crédito, dessa encarnação? Quantos prosélitos eu tenho feito? Ou quantos deixei de fazer? Mas para isso, não deve abraçar a doutrina friamente. É preciso fazê-lo com ardor. E esse ardor será dobrado, porque Deus estará sempre convosco quando fazeis o bem. Todos aqueles que conduzires serão outro tanto de ovelhas que voltarão ao redil. Pobres ovelhas meio extraviadas. Ao longo da minha caminhada, eu fui responsável pelo extravio de alguma ovelha? Humilhei? Abusei dos sentimentos? Abusei da confiança? Ou fui humilde? Fui bondoso e ajudei a crescer? Que tipo de experiência eu posso dizer que eu tive com as ovelhas de Nosso Senhor Jesus Cristo? Crede bem mais que o cético, o ateu, o mais incrédulo. Enfim, tem sempre um... Olha que interessante isso que São Benedito fala. Tem sempre um pequeno canto no coração que nós gostaríamos de ocultar. Todos nós, dentro de nosso coração, tem sempre um cantinho que a gente gostaria de ocultar. Por quê? Só cada um que vai saber dizer o que tem dentro de si. Aí ele reforça assim: pois bem, é esse pequeno canto que é preciso procurar, que é preciso encontrar. É esse lado vulnerável que é preciso atacar. É uma pequena brecha deixada aberta de propósito por Deus para facilitar à sua criatura o meio de reentrar em seu seio. Eu sei qual é esse cantinho que está guardadinho aqui dentro de mim? Por onde Deus se fará presente na minha vida?
E qual sensibilidade que eu tenho para ouvir, para sentir o coração do outro? No meu caminho, eu fiz diversas escolhas. Vocês fizeram diversas escolhas. Todos os dias. Essas escolhas que eu fiz, eu posso dizer orgulhosamente que eu ajudei o mundo a ser melhor. Por exemplo, na minha profissão, eu costumo dizer muito para os jovens, já disse isso muito para os meus filhos também. Quando nós vamos escolher uma profissão, nós precisamos ter essa profissão como algo que vai nos dar subsistência, sim. Porque ninguém é obrigado a ficar nos sustentando, nos bancando, não. Nós temos que ter um olhar atento para o outro que está desempregado, para quem tem fome, para quem tem sede. É diferente. Mas eu não posso me encostar em ninguém. Mas a minha profissão não pode ser apenas para eu ter dinheiro. É lógico que eu tenho o direito de ter uma casa, e preciso ter, de me locomover, de me alimentar, de me vestir. Mas como eu quero transformar o mundo para melhor com a minha profissão? Quando eu escolhi, e às vezes eu não escolhi porque eu me formei e não consegui emprego na minha área, então o emprego que eu consegui. Mas que seja feito da melhor forma. É essa reflexão que a gente precisa fazer constantemente. E é lógico que as outras religiões também ensinam. Ensinam as pessoas a ser melhores. Mas eu estou falando do Espiritismo, que nos ensina a ter uma reflexão para além dessa existência. Às vezes o mundo que eu vou ajudar a transformar, eu não vou vivenciar. Não nessa existência. Mas eu deixarei para os que virão. E assim eu terei pelo menos a certeza de que eu, ao chegar ao plano espiritual, eu terei contribuído pelo menos um pouco para a humanidade. Aonde te encontres, lá se encontrará contigo o meu coração e o meu amor. No nosso caminho, a gente precisa ficar atento, porque a todo momento nós vamos encontrar diversas oportunidades de sair do rumo, de sair do nosso trajeto. Na infabilidade que temos, somos ainda aprendizes, a gente se deixa entusiasmar pelos encantos do mundo. Depois eu faço, agora não. Eu volto em outra existência. Eu estou falando da individualidade, sim. Porque o progresso da humanidade, ele se dá pela nossa individualidade, para levarmos ao coletivo. Todo progresso advém de uma intelectualidade individual, que somada às outras, gera um movimento, uma ação coletiva para a melhoria do mundo. Com quem eu estou fazendo parcerias? E que espécie de parcerias que eu estou fazendo? Lá na questão 801 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Porque não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E ele ainda pergunta assim: não poderia Deus usar de seu poder, de sua autoridade, para já infiltrar esse amor, essa bondade em nossos corações, para que a gente se transformasse de vez? E ele diz: você está querendo milagre, né? E isso não aconteceria. Se nem Jesus, passeando pela terra, conseguiu ser entendido, quantos de nós não dizem assim: nem vendo eu acredito, eu duvido? E o troço está na nossa cara, a gente duvida. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, quando Kardec faz essa sugestão, eles dizem: ainda que Deus resolvesse fazer isso através de Jesus, nós ainda não acreditaríamos, porque isso é um movimento que tem que vir de dentro para fora. Eu preciso querer, eu preciso me conscientizar do meu papel, da minha condição de imortalidade, da minha condição de necessidade de conviver com cada um de vocês, da minha condição de baixar o meu orgulho e o meu egoísmo, porque esse é o maior agravante e maior prejuízo que nós temos no progresso da humanidade. Porque cada um de nós traz arraigado dentro de si as nossas eternas montanhas do egoísmo, do preconceito, das falas horrorosas, da vaidade, da cobiça, da avareza. E enquanto essas montanhas forem dentro de nós maiores do que as virtudes que deveriam desenvolver, infelizmente a humanidade ainda vai demorar um pouco mais para alcançar este progresso moral que nós precisamos. E raramente veremos espíritos que desenvolvem ao mesmo tempo o moral e o intelectual. Estou falando de plano terreno. Raramente. Porque quanto mais desenvolve o intelectual, você começa a perceber nuances no mundo, perceber outras coisas e você começa a se questionar. É aí que o moral vai surgir dentro de muitos de nós. Quando eu tenho uma outra visão do mundo. Quando eu consigo perceber as várias problemáticas que existem. Porque chega um momento que o vazio vai tomar conta do meu coração. Chega um momento que eu vou perceber que não me preenche trabalhar tantas horas, conquistar status, dinheiro, ser o melhor disso, ser o melhor daquilo. E na busca dessa vaidade de sermos melhores, nós ainda cometemos um grande deslize com a gente mesmo e com a doutrina. A vaidade de achar que somos melhores médiuns, melhores expositores, melhores coordenadores de grupo de estudo. Acaba criando ranço nas nossas relações, quando na verdade nós precisaríamos nos fortalecer. Está lá no Livro dos Médiuns também. Precisamos unir as casas espíritas para fortalecer essa união em prol da transformação para um progresso melhor da humanidade. Mas para isso eles nos alertam. Nós precisamos fazer a doutrina séria. Fazer a doutrina séria. O que é a doutrina séria? É estudarmos com as obras sérias o Pentateuco,
as obras ditadas por Kardec, obras complementares sérias. Trazer a doutrina como ela nos foi revelada. Hoje, infelizmente, a gente encontra algumas misturebas por aí. As pessoas querem trazer terapias, querem trazer outras coisas de fora. Não estou falando mal dessas outras vivências. Mas dizer que isso é doutrina espírita, não é. E aí faz uma miscelânea, faz uma mistura. E a doutrina acaba se descaracterizando, enfraquecendo, porque um não concorda, o outro não concorda, o movimento fica fragmentado, fragilizado. Nós precisamos da união dentro da casa espírita, nos fortalecendo pelo amor, pelo exemplo de Jesus Cristo, porque está lá no Evangelho. Nós precisamos aprender com o que Jesus nos trouxe, fortalecer essa união na casa espírita, fortalecer a união entre as casas espíritas, fortalecer o movimento espírita, para que a gente possa, de verdade, trazer para dentro dos nossos corações o amor, a bondade, fazer aumentar essa caridade que nós precisamos tanto aprender. Não só a caridade de doar bens materiais, essa é fundamental. Mas também não a caridade que eu faço apenas pela minha vaidade. A caridade que eu faço esperando ser admirada, ser, nossa, Marli está fazendo isso, que bacana. Não é disso que nós precisamos. A contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade, ele se dá pela nossa transformação moral. E transformação moral, ela se dá quando eu me conscientizo de que eu ainda sou um ser cheio de orgulho e de egoísmo. E que eu preciso desenvolver dentro de mim a humildade e a caridade. Se queremos fazer um mundo melhor, então eu preciso me lembrar que é a caridade que mais me aproxima de Jesus. É a humildade que mais me aproxima dos corações, dos outros corações. Eu quero trazer para vocês, é porque eu gosto muito de trabalhar com as obras básicas, viu? No livro dos Espíritos, tem um capítulo especial sobre a lei de progresso. E este capítulo, assim, ele é recheado de informações importantes. Por isso que eu recomendo, depois, quem não teve curiosidade ainda de estudar, que vá até ele. Na questão 780, ele diz assim: o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. O moral e a inteligência. E não raro a gente vê pessoas nessa existência com pouca instrução, mas com moral bonito, elevado. Vemos pessoas extremamente intelectualizadas e extremamente
com dificuldades de ordem moral. Voltando ao livro da Esperança de Emmanuel, quando eu passei pela convivência, quando nós passamos pela convivência da nossa juventude, a gente precisa recordar que por vezes a gente não fez exatamente como deveríamos. Ou porque não tivemos uma boa orientação, ou porque fomos espíritos rebeldes mesmo. E hoje a gente se depara com uma série de jovens que às vezes fazem aquilo que nós fazíamos também, ou chega num determinado período da sua vida que acha que não precisa de uma orientação religiosa. Busca qualquer tipo de conhecimento. E aí os pais dizem assim: não, é coisa de jovem. Porque está estudando para fazer vestibular, então ele não tem tempo de ir à casa espírita. Não é coisa de jovem, não. Não é coisa de jovem viver afastado de uma orientação espiritual. Não é coisa de jovem não ter tempo. É coisa de um jovem que precisa de orientação. Isso é um ponto. E por que eu estou falando isso? Porque esse jovem que hoje tem essa dificuldade, ou não tem tempo, para sentar com os pais e fazer um evangelho no lar, para fazer uma oração sequer, uma durante o dia, que não tem tempo para ir a uma mocidade, assistir uma palestra, mas tem tempo para ir para as baladas com os amigos, porque precisa relaxar. Mas tem tempo para fazer outras coisas com as desculpas mais diversas. Esse jovem se torna um adulto. Que espécie de adulto que estará amanhã dentro de uma universidade, dentro de uma empresa trabalhando? Que espécie de jovem que estará? Eu não sei se vocês sabem, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu estou falando da questão moral e espiritual e eu me recordei de uma situação. Eu costumo dizer que lá no NEIM, se a gente tem o dia de plantão de atendimento fraterno, mas a gente atende outros dias pelas necessidades também. Se eu atender todo dia eu vou atender um jovem com automutilação ou com ideia suicida, ou com depressão. Às vezes eu atendo 2, 3 por dia. Jovens que não... A maioria está faltando uma coisa dentro deles. E eles não sabem o que é. Mas o mais gritante é que quando você chama os pais, você pede autorização, porque eles estão pedindo amor. Quando você convida os pais para conversar, os pais dizem: frescura, piti de jovem, coisa de jovem. É o jargão. Coisa de jovem. Não é coisa de jovem se automutilar. Não é coisa de jovem pensar em suicídio. Não é coisa de jovem viver em depressão.
É coisa de quem precisa de amor, de quem precisa ser ouvido, de quem precisa ser escutado. Nunca tivemos um índice tão grande de suicídios em nossas vidas. Nunca tivemos tantas pessoas solitárias. Ao mesmo tempo que temos tanto conhecimento, nós vivemos essa dificuldade de convivência com o outro. Então, por isso que eu estou questionando o que estamos fazendo com os nossos jovens. Porque o que tem na sociedade hoje é o que sai dos nossos lares. Porque todo jovem tem um pai, tem uma mãe, tem uma casa. Se não tem uma mãe, tem uma avó, tem um avô, tem alguém que cuida. Ou que deveria cuidar e orientar. Tem um lar. Como que eu estou conduzindo a minha relação familiar? Como que eu estou conduzindo a minha relação com os próximos? Porque isso é a diferença para o progresso da humanidade. Porque isso implica dizer, se o que eu estou aprendendo na casa espírita, eu estou levando para lá. Aí eu recordo com vocês aquela passagem do Evangelho de Mateus, quando um pai se ajoelha diante de Jesus e pede a Jesus para curar o seu filho lunático, que vivia se jogando na água, no fogo, para lá e para cá. E o pai diz: eu já o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Aí Jesus disse: ó raça de incrédulos, até quando estarei entre vós? Jesus manda chamar o menino e expulsa aquele demônio do corpo, que está no espírito, né? O demônio é o que está na Bíblia, né? Do corpo do menino. Quando os discípulos vêm procurar Jesus no particular e perguntam por que eles não conseguiram fazer. Aí Jesus diz: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiriam mover montanhas, daqui para ali, de lá para cá. Essa montanha moral a que Jesus se refere, é essa montanha que estamos falando. A montanha do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da presunção, da avareza. E aí a gente vem na casa espírita, sente essa energia boa que tem aqui, recebe o passe, bebe uma aguinha fluidificada. Enquanto está aqui, as nossas montanhas ficam lá fora. A gente nem pensa. Põe o pé para fora, parece que volta tudo assim. Por quê? Que eu só me sinto leve, confiante, quando eu estou aqui dentro. Porque a gente não tem uma prática, que é a manutenção da nossa fé. A manutenção da nossa fé. De termos os pensamentos suaves, conectados com Jesus, conectados com o nosso mentor. A gente pensa muito naquilo que nós temos de ruim, naquilo que nós precisamos modificar, mas não como uma forma positiva de mudança. A gente pensa no problema em si. A gente não visualiza a solução. Então, aqueles problemas, seja com jovens, seja com familiar, seja no ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja, eu preciso aprender a olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de orando por aquela situação. Isso é olhar com caridade
para aqueles que estão junto comigo. Porque se eu continuar me vitimizando, dizendo que eu sou a vítima e que o problema é sempre do outro, eu não vou alcançar o progresso moral que eu preciso. Que eu preciso olhar para mim como um ser que tem problema sim, tem dificuldades. Tem um monte de mazelas aqui e montanhas para serem expurgadas. Que também não conseguirei fazer tudo nessa vida, nessa existência. Isso é um fato. Mas qual delas eu vou me dedicar? A qual delas eu vou me dedicar para trabalhar? Marli, eu não dou conta, não sei fazer. Não tem problema não, amigo. Aqui na casa tem atendimento fraterno. Conversa com alguém, pede orientação. Lê. Tem muito livro bom. Tem muita palestra bacana no YouTube. Tem muita gente boa que a gente pode conversar para trocar ideia. O que eu não posso é não ter coragem de olhar para dentro de mim e perceber aonde eu preciso mudar. Porque se nós continuarmos com o olhar egoísta, com o olhar vitimista, nos fazendo de pobre coitados, nós não faremos a mudança necessária que nós precisamos. Capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados aflitos. É ótimo para refletir. Porque ele traz as causas atuais da aflição e as causas anteriores. E nós vamos nos surpreender ao descobrir que a maioria das nossas aflições são causas atuais. Porque eu tenho uma preguiça de fazer mudança, principalmente mudança íntima, mudança moral. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu os aliviarei. Precisamos confiar nisso. Precisamos confiar nesse convite que Jesus faz. Vinde a mim, vós que sois humildes de coração. Mas ele também convida aqueles que são injuriados, que são execrados, aqueles que ainda têm dificuldades de caminhar. Ele convida todos. Porque ele precisa de todos nós para fazer a mudança que se precisa no mundo. Porque a mudança que se precisa no mundo é a mudança que precisa iniciar dentro de cada um de nós. Com amor, com bondade e com muita honestidade. Em casa, no trabalho, na casa espírita, nas escolas, aonde eu estiver. Eu preciso ser a diferença que se precisa nesse mundo. Não só a diferença intelectual, mas principalmente a diferença moral. Não julgando a falta de moral e de caráter do outro, avaliando a minha. Não julgando que o outro é preconceituoso, avaliando se eu não estou sendo preconceituoso. Não criticando o orgulho e o egoísmo do outro, mas olhando para dentro de mim, para perceber o quanto isso ainda é latente em mim. O quanto eu sou vaidoso e arrogante e prepotente.
Porque a vida inteira eu fiz assim. Eu apontei. Agora está na hora de voltar para cá. De voltar para cá. E na minha dificuldade, ter coragem em dizer: Jesus, estou precisando de você. Estou precisando de você para ser mais forte, para ser mais puro, para conseguir olhar para frente e enxergar uma nova Marli, um novo de vocês. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha sempre a certeza desse amor infinito de Jesus por cada um de nós. Muito obrigada, muita paz e muita luz para todos vocês.